Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, não há ninguém nesse mundo, mesmo sem cultura, mesmo sem estudo, que não se torne um poeta quando o amor toma conta da vida. Na Band FM, quem ama não esquece. Você também, às vezes, tem a impressão de que cada vez mais o amor está banalizado? Parece que as pessoas estão cada dia valorizando menos o amor, sendo menos fiéis. Hoje em dia, as pessoas já casam pensando que se não der certo, é só se separar e aí pronto. Esquecem que o verdadeiro amor é construído com cada pedra que um casal encontra pelo caminho. E é pensando em tudo isso que hoje eu escrevo para a Band FM para contar uma história de amor linda. Não é a minha história, mas é com certeza uma grande inspiração para mim. E espero que seja também para você. Se hoje eu encontrei o amor, se hoje eu sou um homem feito, é por causa de duas pessoas. Meus avós. São eles que eu quero homenagear hoje. Minha avó me contou diversas vezes a história de vida dela, de como ela conheceu meu avô tantos anos atrás e de tudo que eles enfrentaram juntos. Eu sempre fui muito próximo dela e ela me dizia coisas que nem para minha mãe, filha dela, ela dizia. Eu sentava ali no sofá dela e ficava admirando a minha vozinha, achando que ela era a mulher mais guerreira desse mundo. E era tão bonito ver a Dona Antônia falando do meu avô. Depois de tanto tempo ainda tinha aquele brilho no olhar, sabe? Eu sempre pensava, que sorte a deles. Tomara um dia que eu também encontre um amor desses. A história deles começou quando a minha avó tinha 14 anos e conheceu o seu Antônio. Meu avô fazia uns serviços para o pai da minha avó e ali começou a troca de olhares. Umas conversas aqui, outras ali, e eles começaram a namorar. Quer dizer, aquele namoro de antigamente, né? Só conversa, pegar na mão, essas coisas. Até que os pais da minha avó aceitassem realmente aquele namoro. Mas o meu avô, seu Antônio, que já era mais velho que ela, era muito respeitador. Muito respeitador e decidido. Ele esperou 4 anos até que minha avó fizesse 18 anos. E aí, a pediu em casamento. Ela aceitou, mas fez uma única exigência para ele. Eu queria te pedir uma coisa. Só uma coisa. Eu já passei por muitos casos de agressão na minha família. Por favor, me promete que você nunca vai encostar um dedo em mim. Eu tenho muito medo de viver assim. Meu avô então prometeu que nunca faria nada assim e que a única coisa que ele queria era cuidar dela. Mas ele entendeu aquele pedido. Eles moravam numa cidade pequena, no tempo onde os homens achavam que as mulheres eram propriedade deles. Então ele prometeu, e ela me dizia que ele cumpriu até o último dia aquela promessa. Sempre respeitou a minha avó com todo o cuidado do mundo. Ouvir sobre a história deles juntos era o que eu mais gostava. Eles eram tão apaixonados. Aquela história nem parecia de verdade. Logo que se casaram, meus avós conseguiram um pedaço de terreno e ali resolveram construir a primeira casa deles. Era uma casa de pau a pique. Para quem não sabe, pau a pique é uma casa de madeira revestida com argila. Tudo muito simples, tudo muito precário até. E era nessas condições que eles começaram a vida deles. Os dois trabalharam demais, trabalhavam nas plantações, nas lavouras. Era muito pesado. E mesmo assim, eles viviam felizes. E logo minha avó engravidou e nasceu a primeira filha deles, a Vitória. Com uma filha, ficava ainda mais difícil. Mas mesmo com toda a dificuldade, eles nunca reclamavam da vida.
Minha avó contava que o serviço na roça era muito difícil. E quando meu avô percebia que estava muito pesado, ele pedia para minha avó ir embora. Mas como sabia que ela não iria, ele inventava qualquer desculpa para convencê-la. Mas, Antônio, eu tô cheio de trabalho. Como é que eu vou parar tudo agora para fazer um bolo? Tá bom, vai. Você trabalha tanto, né? Você merece. Vou para casa fazer um bolinho pra gente, tá? Meu avô sofria de ver minha avó trabalhando ali, no sol, num trabalho duro, cansando tanto. Mas ele nunca ia dizer para minha avó que ela não era capaz. Então, ele vivia inventando motivos para ela ir descansar. E aí, ele acabava fazendo tudo sozinho. Ela sabia disso. E apesar de querer ajudar, ela também sabia que ia deixar meu avô chateado se ficasse. Então, ela sempre aceitava ir mais cedo para casa. Era um cuidado todo especial que um tinha pelo outro. Aí, depois de um tempo, veio o segundo filho deles, o Zumiro, e em seguida o Orlando. O Orlando nasceu especial. Tinha paralisia. E naquela época, ainda mais no interior, eles não sabiam muito sobre a doença, motivo de acontecer, o tratamento, nada. Aconteceu que o Orlando acabou dando muito trabalho para eles. Ali, naquele fim de mundo, todos muito simples, sem nenhuma informação, moravam longe de tudo. Mas chegou uma hora que eles acabaram indo para a cidade grande à procura de tratamento para o filho. Foi muito difícil. Tiveram que ficar hospedados na casa de uma prima. Se viraram como dava. Quando minha avó contava dessa fase, ela sempre se emocionava. Dizia que o meu avô foi a todo momento um super companheiro. Um pai de verdade, que ajudava absolutamente em tudo. Meus avós então ficaram um tempo na cidade grande, até descobrirem como podiam tratar o filho. Mas depois, tiveram que voltar para a casinha deles. Apesar de não ser o ideal, eles não tinham o que fazer. Só que logo que eles voltaram, o Orlando começou a ficar muito doente. E lá, longe de tudo, sem recurso quase nenhum, enfim, ele acabou falecendo. Apesar da condição do Orlando, perder um filho é uma dor absurda. E minha avó ficou muito mal. Ela não entendia o porquê de Deus estar fazendo aquilo. Foi mais uma vez uma fase muito difícil. Ela só começou a se recuperar quando engravidou de novo. Dessa vez, veio outra menina, a Vilma, minha mãe. Depois dela, ainda veio o último filho, o Palmiro. Nessa época, eles já estavam melhores financeiramente. Tudo graças ao trabalho duro dos dois. A casinha já não era de pau a pique e eles estavam prosperando. Minha avó conta que meu avô virou um homem de negócios. E naquela época, essas decisões de trabalho eram feitas só pelos homens da casa. Para você ter uma ideia, a mulher não podia nem ficar na mesa quando os homens estavam conversando. Mas o meu avô não era assim. Tudo o que ele fazia, ele consultava minha avó antes. Ao invés de ele tomar a própria decisão, ele fazia ao contrário dos homens daquela época. Sentava e perguntava para minha avó o que ela achava. Ela até dizia que todo mundo ficava impressionado. E nenhuma outra família era assim. Mas o meu avô fez uma promessa para ela, lembra? De cuidar e de nunca maltratá-la. O seu Antônio levou muito a sério tudo isso. Ele tratava minha avó como uma rainha. Tudo ia muito bem, até o dia que meu avô começou a reclamar de umas dores. Ele começou a sentir umas dores fortes no abdômen. E na época, a minha avó ficou muito preocupada. Que isso? Eu tava ouvindo você gemer lá do quarto. Você tá aí gritando de dor. Vai, vamos pro médico, vai, não tem discussão. Eu te conheço. Ele não queria ir de jeito nenhum, mas as dores ficaram fortes, até que não teve mais jeito. Eles fizeram as malas e foram para a cidade procurar ajuda. O que meus avós não sabiam é que a vida estava reservando uma fase muito difícil para os dois. Hospital, médicos, exames, e o meu avô foi diagnosticado com câncer na bexiga. E imagine, né? Se hoje em dia essa doença já é tão terrível,
Imagine naquele tempo. Era praticamente uma sentença de morte. Não tinham tantos tratamentos, nem hospitais especializados, remédios. Era tudo muito precário. Eles então ficaram apavorados. Mas a esperança era maior que tudo. E eles disseram um para o outro que iam lutar até o último segundo. Minha avó chorava muito quando contava essa parte da história. Foi realmente difícil demais. Eles precisaram se mudar para a cidade e começaram a luta contra a doença do jeito que dava, porque nem dinheiro para um tratamento melhor eles tinham. Sem dinheiro, num tempo de pouca informação, o pior acabou acontecendo. Os médicos não conseguiram ajudar o meu avô. Até que ele teve que voltar para casa porque não tinha mais nada o que fazer. Alguns dias depois, meu avô acabou falecendo no quarto deles. Segundo a minha avó, o melhor homem desse mundo. Honesto, trabalhador, amoroso. Eles não chegaram a viver nem 20 anos juntos. Quando meu avô faleceu, ele tinha 41 anos de idade. Era novo demais, demais. E como minha avó sofreu. Ele era o grande companheiro dela, desde adolescente. Cuidava tanto dela, eles se amavam muito. Para ela foi muito difícil recomeçar. Mas ela tinha os filhos para cuidar. E agora era só ela. Ela precisava mesmo ser forte. Minha avó então começou a fazer faxina em casas de pessoas ricas e também costurava para ajudar no orçamento. Ela fez o que pôde para sobreviver e criar os filhos. Quando eles cresceram, ela vendeu a casa do interior e foi de vez para a cidade grande, para ficar ao lado dos filhos e netos. A dona Antônia sempre foi uma guerreira, um exemplo de mãe, avó, esposa, tudo. Ela cumpriu o papel de mãe. E aí, chegou a hora da família cuidar dela. Eu, como sempre fui um neto mais próximo, eu passava horas conversando sobre tudo, sobre a vida que ela tinha levado, sobre como tudo aconteceu. Até que um dia, ela já muito fraca, com dores no peito, acabou sendo internada, mesmo contra a vontade dela. Minha avó era tão teimosa que tiveram até que amarrá-la na cama para dar os remédios. Quando eu ia visitá-la, ela sempre me implorava para tirar ela daquele lugar. Mas eu sabia que era para o bem dela. Até expulso do quarto eu fui porque ela estava ficando nervosa. Não era fácil ver a minha avó amarrada a uma cama de hospital. Depois de um tempo, nós conseguimos uma transferência para outro hospital e ela começou a melhorar. Só que ela continuava pedindo para ir embora. Dizia que tinha que cuidar da hortinha dela, das coisas dela. Ninguém gosta mesmo de ficar no hospital, não é? Até que um dia, o médico disse que ela estava melhorando e teria alta dentro de alguns dias. Todos ficamos muito felizes. Mas aí, quando estava até chegando perto do dia que ela sairia do hospital, ela piorou de novo. E piorou tanto que acabou ficando mais fraca e teve uma parada cardíaca. Aos 89 anos, ela já estava bem debilitada. E aí não aguentou. Quando eu fiquei sabendo que minha avó tinha nos deixado, eu senti uma dor tão forte, uma dor tão grande que parecia que estavam arrancando o meu coração do meu peito. Foi muito difícil perder a minha avó. Olha, quem tem a sorte de crescer pertinho dos seus avós, sabe do que eu estou falando. É como se fosse sua mãe, mas sem brigar, sem aquelas cobranças. A avó é uma mãe só com a parte boa. Já faz 5 anos que ela nos deixou. E eu ainda fico muito emocionado quando falo dela. Mas eu sei que, onde quer que ela esteja, ela está do lado do seu Antônio, me vendo, me ouvindo. Então eu queria aproveitar para agradecer muito, muito mesmo, por ela ter sido um exemplo para mim, por ela ter me ensinado tanto.
Eu tenho tanto orgulho de dizer que eu sou neto dela, mas tanto orgulho. E para o meu avô, eu diria que mesmo nunca tendo conhecido, ele é o meu grande herói. Só por tudo que minha avó me contou. Ela sempre dizia que eu tinha que encontrar alguém especial. Ela puxava a minha orelha falando que eu tinha que arrumar alguém, mas alguém muito legal mesmo, porque eu merecia uma mulher legal para me acompanhar. Quando ela se foi, eu tenho certeza que ela se tornou o meu anjo da guarda e me enviou uma pessoa muito especial. Essa pessoa é a minha linda Luciene, a minha Lu. Esse ano nós vamos completar 4 anos juntos. E já que nós estamos num programa que fala tanto de amor, eu queria também aproveitar e dizer para você, Lu, que eu te amo muito. Eu te amo tanto, mas tanto. O meu desejo é ficar do seu lado até o final da minha vida. E se existir outra vida, eu ainda assim vou querer você. Porque você é o meu grande amor. Quem ama não esquece. Band FM.